Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando aqui sobre a mineração de padrões frequentes, em particular do algoritmo ECLET. No último vídeo nós vimos o funcionamento do algoritmo a priori e nós percebemos como ele ataca uma das fontes de ineficiência da mineração de padrões frequentes, reduzindo o número de conjuntos candidatos que são minerados a partir da propriedade a priori. Vimos também que ele tenta melhorar um pouco a questão da contagem do suporte, mas ainda assim é necessário uma passada na base de dados para cada nível da árvore de prefixos que é gerada, o que pode ser bastante ineficiente, em particular se o volume da base de dados for significativo. O algoritmo ECLET ele busca minimizar esse problema utilizando uma estratégia diferente. Ou seja, ao invés de nós realizarmos uma contagem em cima da base de transações, nós utilizamos uma base de dados vertical e substituímos as contagens de ocorrência dos conjuntos candidatos por interseções das listas da base vertical. Ou seja, quando nós temos dois conjuntos, sejam os conjuntos A e B, organizados de forma vertical e realizamos a interseção das listas de transações onde estes conjuntos ocorrem, nós conseguimos em tempo linear determinar quais são as transações onde A e B ocorrem. E isso é interessante não só no sentido de que para grande número de itens você reduz significativamente o que está sendo verificado, mas também, como nós vamos ver, à medida que o algoritmo progride, quanto maior são os conjuntos, menores são as listas, quanto maiores são os conjuntos, menores são as listas e, portanto, menor o trabalho a ser realizado para calcular a interseção. Um dos problemas do algoritmo a priori é exatamente que, independente de nós já estarmos em um estágio avançado do processamento e apenas alguns itens serem efetivamente de interesse e ocorrerem no conjunto de itens sets candidatos, você continua verificando todos os itens. Então, dentro da ordem de complexidade do algoritmo que nós avaliamos anteriormente, o algoritmo ECLET ele reduz significativamente o componente associado ao tamanho do conjunto de itens, assim como o próprio tamanho da base de dados, que não é verificado mais na sua integridade. Ou seja, o suporte de um candidato XY, onde x e y são intersets, é a cardinalidade de txy, que é o tamanho da lista da interseção entre x e y. O ECLET também introduz uma outra inovação em termos de, ao invés de realizar a enumeração dos conjuntos candidatos como uma busca em largura, ele realiza uma busca em profundidade. Ou seja, ele inicia trabalhando com um conjunto de tamanho 1, ele estende esse conjunto para o tamanho 2, 3, 4, até onde ele alcançar o conjunto frequente. Isso também é uma medida de eficiência, porque ele reduz a movimentação de dados das diferentes listas que têm que ser acessadas na memória. Essa exploração da localidade de referência espacial promovida pelo algoritmo ECLET também provê ganhos significativos de desempenho na sua execução, como nós vamos ver na sequência. Então aqui nós podemos ver o algoritmo ECLET, que no seu formato geral ele é muito parecido com o algoritmo a priori, ou seja, a partir de um conjunto frequente vazio e um conjunto de padrões representados pelos itens que ocorrem acima do limiar de suporte, nós vamos verificar para cada um dos itens, no caso inicial, na primeira iteração, e seu respectivo conjunto de transações, que é exatamente o que vem extraído da base de dados vertical, nós vamos acrescentar esse item aos conjuntos frequentes, como era de se esperar,
e nós vamos criar a figura aqui do PA, que é exatamente o conjunto de padrões projetados a partir de A. Ou seja, dado o item 7, XA, nós vamos agora verificar no loop mais interno como ele pode ser estendido, utilizando uma lógica parecida da extensão da árvore de prefixos, ou seja, nós vamos verificar aqueles conjuntos XB, onde o XB seja maior do que o XA, para evitar que nós enumeremos AB e BA. Nós então vamos criar aqui o XAB, que é a união de XA e XB. Vamos calcular o conjunto de transações de XAB como a interseção de T de XA e T de XB. E se o suporte de XAB for maior ou igual que o suporte mínimo, então nós vamos acrescentar o XAB no conjunto dos padrões enumerados a partir de A, denominado PA. Nós fazemos isso para todos os possíveis candidatos a serem enumerados de uma forma muito parecida com a extensão de prefixos. Notem que, automaticamente, independente de toda aquela verificação dos conjuntos, como nós já realizamos a interseção aqui, nós não precisamos verificar se os outros subconjuntos eles são frequentes, porque nós já temos aqui o suporte do conjunto XAB, e ao fim do processo, se o PA for diferente de vazio, então nós vamos chamar o eclet recursivamente, representando, nesse caso, a busca em profundidade. Aqui nós vemos uma execução do algoritmo. Nós percebemos não apenas os itens, mas nós temos na parte inferior de cada retângulo aqui que representa o item, qual que é a lista de transações onde o item ocorre. Então nós temos aqui o item A, ele ocorre nas transações 1, 3, 4 e 5. O item B ocorre em todas as transações, o item C 2, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Nós vemos então que o algoritmo eclet ele vai começar verificando o item A, que ele tem ocorrem 4 transações, ele tem 4 TIDs. A partir dele, nós vamos enumerar o item AB, que é a interseção de A com B, que é o próprio conjunto de transações onde A ocorre. Então, nós temos aqui 1, 3, 4, 5. Esse item AB, na sequência, nós vamos ver, quando nós tentarmos trabalhar com AC, ele não é frequente, ou seja, porque ele tem, o AC ele já é determinado infrequente nesse caso. Juntando com AD, nós temos 1, 3, 5. Juntando com AE, nós temos 1, 3, 5 também, a BDE, e nenhum outro conjunto a ser enumerado. Aqui nós percebemos também o AB com AD, ele vai gerar o AE. Notem que AB, AD e AE, eles são padrões gerados a partir de A. ABD e ABE também são gerados a partir de AB, e que vão dar suporte para que nós geremos a BDE. Na sequência, o AC, que já é considerado infrequente, ele é descartado. Nós temos então AD e AE, que vão gerar ADE. Processo parecido ocorre aqui para o B. O B, B e C, ele vai gerar novamente, como o B ocorre em todas as transações 2, 4, 5, 6. Né? Nós temos aqui, nessa mesma iteração, a projeção de PB, BC, BD e BE, todos eles frequentes. Quando nós vamos para a iteração seguinte, para a chamada recursiva do eclet, nós temos BC com BD, que gera BCD, que é infrequente, o que não é surpreendente, porque mesmo sem nós ainda termos alcançado CD, nós já estamos aqui avaliando o impacto dele ser infrequente ao calcular o BCD. BCE, por outro lado, ele alcança o suporte 3 e ele é mantido. Na sequência, nós fazemos BD e BE, que também é frequente e é mantido. No caso de C, nós temos C e D, que ele vai gerar infrequente, como já era previsto. Nós temos C e E, que vai gerar CE com suporte 3. Não há outros irmãos para que ele seja combinado e gere um conjunto de tamanho 3. Nós temos então D e E, que geram um conjunto de tamanho 3.
e aqui nós vemos toda a execução do algoritmo eclético. Como foi mencionado, vocês percebam que genericamente o tamanho das listas de TIDs que estão associadas a cada conjunto frequente ou não, cada conjunto enumerado, ele vai diminuindo à medida que nós vamos descendo na árvore. Ou seja, é o mesmo princípio do a priori que diz que o subconjunto ele tem um suporte maior ou igual do que o seu superconjunto, aqui ele é aplicado no sentido inverso, em termos de que os conjuntos menores eles tendem a ter listas maiores, mas à medida que nós vamos progredindo a computação, as listas de TIDs elas vão se tornando cada vez menores e o algoritmo vai se tornando mais eficiente, como foi mencionado anteriormente. Mas isso ainda pode ser melhorado mais ainda. Por quê? Porque essas listas, na verdade, vocês vejam que em alguns casos, e nós vimos ali o ABDE, o ABD, eles têm exatamente a mesma lista. E essa lista, quando ela passa a ser repetida em vários dos subconjuntos, ela se torna uma fonte de ineficiência. Por quê? Porque ela tem que ser armazenada. Uma estratégia para melhorar esse processamento é a utilização dos chamados diffsets, ou seja, você vai trabalhar apenas com a diferença dos TID sets entre conjuntos de itens que têm herança próxima. Então, essa ideia dos diffsets ela é apresentada aqui no seguinte sentido: seja XA o conjunto de item 7A, que vai de x1 a xk mais 1 em xa, e xb, que difere de xa apenas por xb. Portanto, a união xab, como a gente já tem observado em vários cenários, ela vai ser o item 7, o prefixo comum de x1 a xk menos 1, xa e xb. O diffset de xab é o conjunto de TIDs que contém xa, mas não contém xb. Nesse caso, quando nós calculamos então esse diffset, ele é o quê? Ele é o conjunto de TIDs que estão em XA, removendo aqueles que estão em XAB, que na prática é igual a remover o T de XB. Nós já vamos ver um exemplo nesse sentido. Utilizando este princípio aqui, nós percebemos que a expressão para o D de XAB em termos de D de XA e D de XB, ela pode ser colocada dessa forma quando nós fazemos as devidas substituições, ou seja, o D de XAB, o diffset de XAB, ele é a subtração de D de XB, removendo os itens que estão em D de XA, que dão exatamente a diferença. Quando nós conseguimos fazer isso aqui, ou seja, nós somos capazes de calcular o D de XAB como uma função de D de XB e D de XA, e nós vamos ver na sequência como que o cálculo do suporte pode ser feito, isso indica que nós podemos substituir todas as operações de interseção do eclético com operações de diffset. Vamos ver em detalhe como isso é feito. Inicialmente, voltando ao nosso exemplo original, nós temos aqui a base de dados com as 6 transações, e nós vamos apenas, para ilustrar, verificar como que os diffsets de cada um dos itens ele foi criado. Ou seja, o A que ocorre nas transações 1, 3, 4, 5, quando nós verificamos aqui o conjunto de transações e removemos 1, 3, 4, 5, ficamos com 2, 6. O C, que ocorre em 2, 4, 5, 6, fica com 1, 3. O E, que ocorre em 1, 2, 3, 4, 5, fica apenas com 6. O B, que ocorre em todas as transações, tem o diffset vazio. E o D tem as transações 2 e 4. A partir disso, nós podemos calcular os diffsets, por exemplo, de AB e AC, que são dados como o diffset de AB, ele é o diffset de B menos o diffset de A. Como o diffset de B ele é vazio, quando você remove ou tenta remover as transações 2 e 6, você não tem o que remover, e o AB ele continua sendo vazio. O AC, por outro lado, você tem o DC, que ocorre em 1 e 3, e você remove o DA, que ocorre em 2 e 6, né? Nós acabamos de calcular aqui o DA,
e aí você vai ter as transações 1 e 3 como a resposta do diff7. A partir do cálculo desses diff7s, é bastante simples nós calcularmos os suportes, ou seja, o suporte de AB, ele vai ser o suporte de A menos o tamanho do diff7 de AB. Porque é o que nos interessa, o que nós queremos saber é quantos nós temos que remover do antecessor imediato para que você calcule o suporte de AB. Nesse caso, como o diff7 de AB ele é vazio, então o suporte de AB é igual ao suporte de A. Já no caso de AC, como o diff7 dele tem tamanho 2, então nós vemos aqui que o suporte de AC ele passa a ser 2. Nós repetimos o processo então para todos os casos, e aí nós chegamos à mesma classe de equivalência PA que nós tínhamos para o eclet, que é composta de AB com frequência 4, AD com frequência 3 e AE com frequência 4. Notem que AB e AE, por terem o mesmo suporte de A, eles possuem aqui um diff7 vazio, enquanto que o AD nós temos aqui uma sinalização de que ele não ocorre na transição 4, na transação 4. A partir daí nós podemos ver o algoritmo de eclet, que ele é muito parecido com o algoritmo eclet, ou seja, nós temos aqui da mesma forma os subconjuntos, né, os conjuntos XA, com o seu diff7 XA e o seu suporte. Nós temos aqui ele, uma vez que ele chegou a esse ponto da execução, inicialmente são apenas os itens que possuem o suporte acima do limiar, ele já é automaticamente acrescentado no conjunto de frequentes. Nós temos aqui os candidatos a partir de A, que são inicializados como vazio. Realizamos o mesmo processo para cada um dos XB que já existam no conjunto. Geramos o XAB, calculamos o diff7 de XAB, o respectivo suporte, verificamos o suporte. Ao fim do processo, se PA contiver elementos, ou seja, nós tivermos conseguido enumerar padrões a partir de A, nós chamamos o declet recursivamente da mesma forma. Ou seja, o ganho de desempenho do declet em relação ao eclet, ele vem no sentido de que, como os diff7s tendem a ser de menor magnitude, nós temos uma possibilidade de processá-los de forma mais eficiente, reduzindo assim o nosso custo de computação de suporte. Aqui nós temos a mesma hierarquia que nós tínhamos para o eclet, mas agora para o declet. Nós vemos aqui que para cada item 7, nós temos o item 7, o seu suporte e o seu diff, né? Nós verificamos aqui aquelas operações que já foram mostradas anteriormente. Nós também verificamos aqui que no caso de AB, que ele ocorre nas mesmas transações que o A, o seu suporte é 4, o seu diff7 é vazio, e aqui nós começamos a perceber os ganhos que podem ocorrer a partir da utilização do diff7. O ABD, que a transação 4 não contém o AD, como nós já havíamos mencionado, ele tem um diff7 em relação ao AB de 4, e aqui nós percebemos que o ABDE ele ocorre também nas mesmas 3 transações. O ABE em relação ao AB, ele possui um suporte 4 e sem diferenças. O AD e o ADE, a mesma coisa. Quando nós verificamos aqui o BC, o B e a sua hierarquia, nós vemos aqui que o BC ele possui um suporte 4, removendo as transações 1 e 3. E quando nós vamos calcular o BCD, nós verificamos aqui que ele possui mais 2 transações que são removidas, no caso a 2 e 4, tornando o BCD infrequente. Notem que, genericamente, a quantidade de identificadores das listas que nós temos que armazenar no caso do declet, ele é bem menor do que o que nós armazenávamos no caso do eclet, mostrando assim a sua eficiência e em calcular os vários suportes. Bom,
Com isso, nós concluímos a apresentação dos algoritmos ECLET e DECLET, e o ponto principal dessa discussão foi exatamente os ganhos da utilização da base de dados vertical no processo de mineração de padrões frequentes.